Mas uma pergunta que eu acho que é importante sobre a Igreja Esperança, né? Porque às vezes a galera fala assim, mas é uma igreja reformada. Mas tem lá carismático no nome, né? E eu acho, e eu vejo assim, participando dos cultos, etc., é claro, isso tem a ver com a teologia da igreja também, mas eu sinto que tem muito a ver com a Alessandra também, sabe? Será? Com a Alessandra também. No sentido assim de que eu vejo que tem esse fluir, né? Se dá para falar assim, porque a gente é uma igreja, né? A Esperança, né? Eu participo de lá também, porque não sabe. Reformada, mas carismática, continuista. A gente acredita no dom de línguas, inclusive. Para muita gente isso é uma loucura, né? Assim, muita gente, os presbiterianos, inclusive. Mas como é que é isso, Ale, assim, na sua cabeça? Porque eu acho que isso é tão... As pessoas me perguntam às vezes, mas como que isso funciona no meio do culto? Eu nunca vi isso de ter uma tradução. Como é que é isso, Ale? Assim? Sim. Então, eu diria que o background do Guilherme vem de Igreja Batista Nacional, renovada, né, gente? E a nossa história pessoal, ela vem de igreja que é onde havia manifestações de dons, não somente o línguas, né? A gente vai falar sobre isso, mas, gente, eu já estive em culto de ver cura da pessoa realmente. Eu sou dessa época, que como eu falei para vocês ali, 80, 90, onde havia manifestações e milagres. Então, eu venho disso e eu creio totalmente em milagres, de forma geral. Enfim, Guilherme também, de forma alguma, ele não crê, não deixa de crer em milagres, ele crê em milagres e é louco que claro que a gente fala desses milagres sobrenaturais, mas quando é trazida uma palavra profética, e eu falo uma palavra profética direta, que não é por meio de línguas, também é algo sobrenatural, né? E eu percebo que quando um irmão tem um cântico espiritual, né? Porque quando você vai lá para Efésios, ali tem uma descrição de dons, que aquilo é para edificação da igreja ali no culto. E isso é não somente aceito, como acontece nos nossos cultos dominicais, né? Então, isso não há uma rejeição, vamos dizer assim, nem da liderança da igreja, né? Fechado para isso. E os membros, alguns realmente, né? Tem pessoas que chegam e falam, mas o que é isso, né? Então, assim, é muito interessante que por exemplo, a questão de manifestação de dons de língua e de interpretação. Outro dia eu vi o pastor Nicodemos falando que esse é um dom que ele tem que vir em dupla, né? Paulo fala que tem duas manifestações de línguas. Uma que é para edificação própria, ok? A pessoa fala que em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Tem aquele momento que às vezes alguém fala em línguas e todos falam juntos, né? Então você não ouve exatamente quem está falando. E isso é uma manifestação do Espírito Santo para edificação própria. A palavra de Deus fala que em muitos momentos você fala em línguas, porque a nossa glossália, a nossa língua, ela é o que a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, né? Então essa é para a sua própria edificação, né? Às vezes, e isso não só acontece em público, isso acontece às vezes quando você está lá no seu quarto, com a porta fechada, orando, e isso pode acontecer, né? E existe o falar em línguas, numa reunião, num culto de celebração, onde Deus está trazendo ali uma palavra para a igreja, para a edificação da igreja. E essa sim precisa de ter a interpretação, né? Então, isso que eu estava falando do pastor, o reverendo Nicodemos, ele falando que esse é um dom que ele tem que vir de uma dupla. Se tem quem fala em línguas,
né, para a edificação da igreja, tem que vir quem vai interpretar, né? Então, na Igreja Esperança, nós temos essa manifestação, e desde que a Igreja Esperança existe. Teve uma época que parece que se aquietou, se calou. Mas a gente tem que fazer o que Deus manda. Se era um momento de silêncio, de se quietar, era para se quietar. Se é para acontecer, ele vai levantar tanto o que fala quanto o que o interpreta, né? Então, essa é uma manifestação que acontece em nossos cultos, como da profecia também. Tivemos recente um momento lá que um dos nossos pastores, ele trouxe uma palavra profética, né? E recentemente, em um momento desse de Deus trazer, né, ali a palavra e houve a interpretação, Deus falou que ele estava dando dons a várias pessoas que estavam ali, e não somente ali, mas na igreja dele na terra, e que eram dons para que ele se manifestasse. Gente, lembrando que todo dom, seja ele de milagre, seja de qual for e para que for, só pode ser, só pode acontecer para que Deus seja glorificado através daquilo, né? Então, não sei se eu respondi. Respondeu Ajudou? demais. É isso aí. Mas é legal porque eu acho que é uma coisa muito presente nas nossas igrejas no Brasil, assim, né, principalmente. Mas eu acho que é muito raro acontecer, às vezes, como acontece lá na Esperança, né, que é uma coisa, tipo assim, a galera me pergunta muito, tipo assim, como é especificamente, assim, que rola? Aí eu falo assim, tipo assim, não tem um momento programado, né, tipo assim, às vezes é no momento onde, pô, a gente acabou de orar, a gente tá naquele momento mais reflexivo, né, assim. Sim. Talvez depois da ceia, né? Não é uma coisa nem desvalorizada, mas também não é hipervalorizada. Não. Tipo assim, a gente percebe que a igreja ouve, e depois o culto continua normalmente. Continua normalmente. Né? Às vezes, dependendo do que é falado, os pastores voltam naquilo que foi falado, né? E falam, olha, isso que Deus falou para a igreja, né? Gente, isso está dentro do que a palavra de Deus permite como aceito, né? Isso não é, né? Mas isso, como é que é isso, assim? Deus fala. Deus fala. Efésios na veia. Né? Ele se manifesta. Como ele se manifesta? Da mesma forma que quando o pastor está pregando, né? Isso é uma manifestação. Realmente não tem uma coisa. Mas você pode perceber, Bruno, que são momentos em que literalmente, eu vou usar aqui, eu gosto dessa palavra, aquele fluir mesmo do Espírito Santo ali na igreja. Às vezes tem um cântico espiritual, né? E esse cântico espiritual, muitas vezes ele é um cântico, às vezes é em português, às vezes ele é em línguas. Nossa, é muito... exatamente, não existe uma receita. E as coisas de Deus não tem... Quer coisa mais louca de Deus falar assim, aqui, ó, é o seguinte, vão dar 7 voltas aqui nessa muralha, na 7ª você vai gritar e o negócio cai. O que tem de racional nisso? Né? Sim. Isso é porque pertence a Ele mesmo, né? Então, assim, eu percebo que Deus... E Ele se manifesta, eu acredito, dessa forma na Esperança e de outras formas em outros lugares. E pode ter, às vezes, né, ali pessoas... Eu acredito que tem muitas pessoas com dons, mas elas racionalizam, a palavra melhor é essa. Porque é muito louco. Porque você, cara, é pisar no escuro. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu consigo perceber quando eu estou num lugar e tem uma pessoa possessa ou a opressão, por exemplo. Isso é um dom mesmo, sabe? Como tem pessoas que têm outros dons. Eu acho que toda a igreja, eu acredito que os filhos de Deus, todos eles, afinal de contas, cada um é uma coisa no corpo. E eu acredito que esses dons, eles continuam existindo.
sabe? Mas eu percebo que as pessoas, elas têm medo de manifestar, por várias razões. Talvez a gente não entre muito nisso aqui, um dia a gente pode voltar Sim. nessa questão só de dons, mas eu creio que as pessoas têm e elas amarelam. Uhum. Porque realmente, desculpa te Tudo cortar, bem. porque realmente no momento em que vai acontecer, às vezes, alguma manifestação assim, tem aquela coisa, será que é ou não é? Esse pensamento vem. Apesar de que, como qualquer pessoa, quando você começa a aquilo ser parte da sua vida, você começa a não ter essa dúvida mais. Legal. Sabe? É leve. Uhum. É leve. Então eu acredito que se as pessoas elas tivessem mais atentas ao que Deus está falando para ela fazer, seja dons ou seja o que for, e fossem mais ousadas e crescem nisso, a gente teria muito mais manifestações e milagres aí. Tô pentecostal demais. Ah, glória, hein? Mas eu ia falar que é porque eu acho que às vezes as pessoas vieram de contextos onde isso foi muito mal usado, Concordo, né? Muito abusado e tal. Concordo. E eu acho que tem um pouco disso nesse lugar, né? Sim, você tá certo. Eu vejo que às vezes tem esse... Poxa, legal, a igreja é um lugar saudável, mas aí tem isso, mas como assim, né? Verdade. Tem esse susto. Mas é legal ter também, eu acho, porque isso é apresentado de uma outra forma, né? Muitas pessoas que vêm de outras igrejas, que é onde há o abuso, ou que não tem nada disso, chegam para os nossos pastores, perguntam, já perguntaram para mim também, a gente responde, né? E, enfim,